CAD diz que tabelamento do preço do frete é semelhante à formação de cartel. Mercado financeiro aumenta a estimativa de inflação e reduz a de crescimento da economia. Publicitário Marcos Valério é condenado a mais de 16 anos no Mensalão Mineiro. OMS inclui a obsessão por videogames como problema de saúde mental. Ministério da Saúde revela que 1 em cada 5 moradores das capitais brasileiras são obesos. As duas Coreias concordam em marchar juntas nos Jogos Asiáticos de 2018. No mundo dos colecionadores de uniformes de futebol, o hobby virou negócio lucrativo. E depois do jogo da seleção, muito brasileiro desanimou e encontramos até a camiseta verde e amarela com desconto. Agora no Jornal das 22. Olá, muito boa noite. Boa noite. As medidas adotadas para acabar com a greve dos caminhoneiros vão obrigar o governo a apertar o cinto em 2018 para evitar o que os economistas chamam de shutdown, situação em que há uma suspensão de serviços à população e do pagamento da manutenção da máquina pública. Hoje, o Conselho Administrativo de Defesa do Consumidor abriu guerra contra a intenção de tabelar o frete no Brasil. O CAD afirma que o tabelamento prejudica a livre concorrência. O Conselho Administrativo de Defesa do Consumidor alega que o tabelamento do frete rodoviário gera um resultado semelhante à formação de cartel. Essa manifestação consta no documento que o CAD anexou hoje de manhã ao processo que questiona no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade do tabelamento do frete. Na petição, o CAD afirma que o tabelamento não apresenta benefício ao funcionamento do mercado e ao consumidor final, que arcará com o aumento de preço decorrente dessa medida. O Conselho também critica as consequências da intervenção estatal na economia e reforça que o entendimento ao longo dos anos é o de que o tabelamento de preços é uma infração à ordem econômica passível de condenação. O relator das ações no STF, o ministro Luiz Fux, tinha dado um prazo de 48 horas para que as partes se manifestassem. O CAD apresentou o parecer mais crítico contra a medida. Na sexta-feira, o Ministério da Fazenda também enviou um posicionamento contrário ao tabelamento do frete, com o argumento de que ele prejudica a concorrência e deve elevar os custos. Já a Advocacia Geral da União defendeu que a medida não fere o princípio da livre concorrência, porque, segundo a Constituição, quando o poder econômico é exercido de maneira antissocial, cabe ao Estado intervir para coibir o abuso. Uma terceira tabela está em discussão na Agência Nacional de Transportes Terrestres. Na próxima quarta-feira, o ministro Luiz Fux vai analisar a constitucionalidade da medida. Isso após uma reunião que está agendada entre empresários, caminhoneiros, governo e STF. Decisão que é muito aguardada, já que os caminhoneiros dizem que sem o tabelamento do frete, uma nova paralisação deve acontecer em todo o país. O desfecho desta novela envolvendo o tabelamento no preço dos fretes ainda é indefinido. Por enquanto, certeza mesmo é que as ações adotadas para pôr fim à greve dos caminhoneiros vai obrigar o governo a apertar ainda mais o cinto em 2018. A previsão é de tantas restrições que podem levar o país a uma situação de shutdown, que é quando há suspensão de serviços para a população e do pagamento de despesas essenciais para o funcionamento da máquina pública, como, por exemplo, limpeza, luz e aluguel. Os próprios técnicos do governo admitem que o cenário de shutdown para 2018 é improvável, mas que há uma ameaça concreta
para 2019. É que a pressão das despesas obrigatórias, que compõem salários e aposentadorias, por exemplo, e do teto de gastos sobre o orçamento da União, deixarão as despesas discricionárias, ou seja, aquelas que o governo pode cortar como investimentos, no menor patamar em quase uma década. Depois das concessões feitas aos caminhoneiros para acabar com a greve da categoria, a equipe econômica teve que ajustar o valor dos gastos discricionários, que caiu de 129 bilhões para 122 bilhões de reais em 2018. Técnicos do próprio governo reconhecem que quando as despesas discricionárias se aproximam de 80 bilhões, já é possível considerar um shutdown. Em 2017, o aperto do governo de mais de 40 bilhões no orçamento para assegurar a meta fiscal provocou dificuldades para a população, como a suspensão da emissão de passaportes, lentidão nos atendimentos de postos do INSS, atrasos de pagamentos de servidores. Na semana passada, ao julgar as contas do governo de 2017, o Tribunal de Contas da União fez um alerta sobre o aumento do risco de paralisação da máquina pública e da necessidade de realização de reformas que permitam um controle maior sobre as despesas obrigatórias. O presidente Michel Temer disse que o governo seguirá qualquer que seja a determinação do STF sobre a criação da tabela de preços do frete. A Procuradoria-Geral da República pediu ao STF o prazo de 60 dias para concluir 2 dos inquéritos que investigam o senador Aécio Neves. Em um dos inquéritos, Aécio é investigado por receber pagamentos indevidos para bancar sua campanha nas eleições de 2014, por meio de Caixa 2, de executivos da Odebrecht. O ministro Gilmar Mendes é o relator do inquérito. No outro, além do tucano, o deputado federal Dimas Toledo, do PP, Minas Gerais, também é investigado. Segundo delatores da empreiteira, Aécio recebeu pagamentos indevidos na sua campanha de 2014 e de outros parlamentares, entre eles Dimas. O relator do caso é o ministro Ricardo Lewandowski. O senador tucano nega as acusações e explica que, na condição de dirigente partidário, solicitou apoio a diversos candidatos, sempre nos termos da lei. Aécio Neves também afirmou que nunca pediu doações via Caixa 2. No total, Aécio responde a 8 inquéritos na Justiça. O Ministério Público de São Paulo mandou arquivar a denúncia de Caixa 2 feita contra Luísio Mercadante do PT por falta de provas. Mercadante era investigado por suspeita de receber pagamentos não declarados à Justiça Eleitoral na campanha de 2010. O ex-ministro do governo Dilma Rousseff, Aloísio Mercadante, era suspeito de receber pagamento de vantagens não contabilizadas na campanha eleitoral de 2010, quando concorreu ao governo do estado de São Paulo. A denúncia foi feita por Ricardo Pessoa, empreiteiro da construtora UTC e um dos delatores na Operação Lava Jato. Na época, a informação era que Mercadante teria recebido R$250 mil de Caixa 2. O ex-ministro sempre negou ter recebido dinheiro sem declarar à Justiça Eleitoral. A decisão de arquivar o processo é do promotor eleitoral Luiz Henrique Dalpós. O promotor afirmou que foi feito o cruzamento de dados, mas não foi possível obter provas que sustentem as declarações do delator Ricardo Pessoa. Uma boa notícia: o Ministério da Saúde informou que a obesidade parou de crescer nas capitais. Mas vale o alerta sobre a prevenção, porque o número ainda preocupa. De cada 5 adultos, 1 está sobrepeso. O disparo dos casos assistidos na última década começou a diminuir nos últimos 2 anos, mas ainda não são tranquilizadores. É o que disse o Ministério da Saúde. Os patamares ainda estão muito elevados e, para alterar esse quadro, é necessário a prevenção. Entre as medidas consideradas mais importantes estão as mudanças nas regras de rótulo de alimentos para que a população possa fazer as escolhas mais conscientes e ter políticas que possibilitem o maior acesso às frutas e hortaliças. As pessoas que são consideradas obesas são aquelas que têm o índice de massa corporal, o IMC, acima de 30. Os sinais de estabilização de sobrepeso e obesidade nos últimos 2 anos refletem as mudanças de hábito no comportamento dos brasileiros.
Hoje em dia, a população consome menos refrigerantes e bebidas adoçadas que na última década e pratica um pouco mais de exercícios. Em 10 anos, a queda do consumo de bebidas foi de 52,8%. Em 2007, 30,9% dos moradores das capitais tomavam regularmente esses produtos e agora passou para 14,6%. A queda foi importante, mas ainda é alta, disse o Ministério da Saúde. Em relação aos jovens, o número ainda é preocupante. De acordo com a pesquisa, 18,9% da população acima dos 18 anos é obesa. O percentual é de 60,2%, maior que o registrado na primeira vez que o trabalho foi realizado em 2006, quando essa parcela era de 11,8%. Mesmo alto, se for comparado com os outros países da América do Sul, os indicadores são os mesmos de 2015. Um novo estudo será realizado no fim do ano para confirmar os números. E veja a seguir, o ex-presidente do PT, Rui Falcão, presta depoimento por videoconferência em São Paulo. E ainda, a Organização Mundial da Saúde inclui a obsessão por videogames como um problema de saúde mental. O ex-presidente do PT, Rui Falcão, foi ouvido hoje pelo juiz Sérgio Moro no depoimento da Operação Lava Jato sobre o sítio de Atibaia. No meio de depoimento, o juiz pediu para Falcão não fazer propaganda política. O depoimento foi feito por videoconferência. O petista foi chamado como testemunha de defesa de Lula. O ex-presidente está preso desde abril desse ano. Ele responde por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. O processo investiga se Lula recebeu propina da Odebrecht e OAS por meio de aquisição e reforma do sítio. Falcão iniciou falando da sua trajetória política. Quando perguntado qual era a sua relação com o ex-presidente Lula, ele afirmou que foi principalmente política e disse estar preocupado com a perseguição que Lula vem sofrendo. Mas logo foi interrompido pelo juiz Sérgio Moro, que pediu para não ser feita propaganda política na sessão. O senhor conhece o ex-presidente Lula? Tem relação pessoal e política com ele? Principalmente relação política, e nessa relação estou muito preocupado com o processo de perseguição que vem sendo movido contra ele. Pela ordem, excelência. Do judiciário, da mídia, do grande capital, cujo único objetivo é impedir que ele seja candidato a presidente da República e devolva para o Brasil a esperança que o povo tem que ter dele. Excelência, pela ordem. Eu vou pedir que sejam feitas aí questões de perguntas de fato e não é propaganda política aqui, viu, senhor Rui? Não é o momento do senhor ficar fazendo isso. Questionado se ocorreram atos ilícitos na campanha e na implementação do governo de Lula em 2003, Rui Falcão disse não saber e não crer que algo ilícito tenha acontecido. Não creio que isso tenha ocorrido porque não era da nossa prática do PT comprar apoios nem praticar atos ilícitos. Por fim, o petista afirmou que não soube de situações em que Lula tenha tomado a iniciativa de nomear ou manter diretores na Petrobras em troca de valores ilícitos e não ter conhecimento de recebimento ou solicitação de valores indevidos feitos pelo ex-presidente. A polícia encontrou e recolheu pendrives e chocolate na cela do ex-senador Luiz Estevão e do ex-ministro Gedel Vieira Lima, no presídio da Papuda. Eles foram denunciados porque recebiam regalias. As deliciosas barras de chocolate seriam de Gedel e pelo menos 5 pendrives foram atribuídos a Estevão. Durante as buscas na cela, autorizada pela Justiça, Estevão tentou se livrar de um pendrive, jogando o dispositivo na privada. O aparelho foi recuperado e deve passar por perícia. O ex-senador cumpre pena 2 anos e 2 meses pelo crime de peculato, estelionato e corrupção ativa por fraudes e desvios nas obras do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. E Gedel Vieira Lima está preso preventivamente desde setembro do ano passado. Ele foi indiciado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e obstrução de investigação no âmbito da Operação Cui Bono. Segundo o Ministério Público, a cela do ex-senador estava em condições muito melhores na comparação ao restaurante da unidade prisional. Marcos Valério e sócios foram condenados à prisão no Mensalão Tucano. A pena é de 16 anos e 9 meses.
O publicitário Marcos Valério foi condenado pela Justiça Mineira a 16 anos e 9 meses de prisão por desvio e lavagem de dinheiro no esquema conhecido como Mensalão Tucano, em regime fechado. A Justiça de Minas também condenou em primeira instância os sócios dele, Ramon Rollerbach e Cristiano Paz. Os crimes foram cometidos durante a campanha pela reeleição de Eduardo Azeredo ao governo de Minas Gerais em 1998. Os três também foram condenados a pagar 400 dias multa. O valor foi fixado de acordo com o salário mínimo vigente na época do crime. Ainda cabe recurso. Marcos Valério e os sócios já estão presos por causa de participação no mensalão do PT. O publicitário está cumprindo pena desde 2012. Ele foi condenado a 37 anos de prisão e é o único que ainda está na cadeia por causa do mensalão do PT em regime fechado. A defesa de Marcos Valério disse que a pena foi desproporcionalmente alta em comparação com outros condenados. A defesa de Cristiano Paz afirmou que a condenação não merece prosperar. E a defesa de Rollerbach afirmou que a juíza deveria ter decretado a prescrição da acusação no caso de seu cliente. Uma perseguição em alta velocidade entre agentes de fronteira e imigrantes terminou com pelo menos 5 mortos no Texas. Pelo menos 5 imigrantes morreram e vários outros ficaram feridos após uma perseguição com agentes da patrulha de fronteira no Texas. A corrida terminou em um acidente na cidade de Big Wells, perto de San Antonio. Segundo a imprensa local, o incidente ocorreu depois que os agentes tentaram impedir o motorista de uma SUV. Em alta velocidade, o motorista perdeu o controle do veículo, que capotou, causando as mortes e lesões. 14 pessoas estavam no carro, incluindo o motorista, que não sofreu ferimentos graves. O condutor foi preso por agentes da segurança interna, de acordo com autoridades. O acidente aconteceu enquanto os Estados Unidos enfrentam uma crise em torno da imigração ilegal, com cerca de 2.000 crianças separadas de seus pais em 6 semanas. Muitos jovens e até mesmo alguns adultos trocam qualquer coisa pelo videogame. Mas um hábito que parece normal, coisa da idade, pode esconder uma doença. A Organização Mundial de Saúde incluiu hoje a obsessão por videogames como um problema de saúde mental. A OMS descreve a compulsão por jogos eletrônicos como um padrão de comportamento persistente ou recorrente, podendo se tornar tão intenso que toma a preferência sobre outros interesses da vida. Na prática, a pessoa não tira os jogos da cabeça, abandonando o convívio social para se dedicar aos jogos eletrônicos. Mas esse transtorno atinge apenas uma pequena parcela de jogadores. Segundo o relatório da organização, esses casos são muito raros, afetando menos de 3% dos gamers. E essa dependência é explicada por uma reação bioquímica do cérebro. Um neurotransmissor chamado dopamina é liberado dando a sensação de prazer, euforia e recompensa. Quem se vicia não quer mais viver sem essa descarga de dopamina. Sempre quer mais e, para isso, joga mais. Em alguns países, essa dependência já era considerada um problema de saúde. Nações como o Reino Unido têm clínicas autorizadas a tratar o distúrbio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a inclusão da obsessão por videogames como um problema de saúde mental tem o objetivo de ajudar os médicos no diagnóstico. Na contramão dessa preocupação, as empresas seguem investindo muito dinheiro nesse setor. A receita gerada pelo setor no ano passado, apenas na América Latina, foi superior a 10 bilhões de reais. E os jogos estão cada vez mais realistas, um desafio a mais para os órgãos de saúde, que tentam evitar que uma diversão acabe transformando a vida de milhares de pessoas em um verdadeiro filme de terror. E veja a seguir, as duas Coreias vão formar uma equipe única nos próximos Jogos Asiáticos. E ainda o sofrimento dos animais com o barulho da comemoração durante os Jogos da Copa. Começou hoje o pagamento dos recursos do Fundo PIS/PASEP para a pessoa a partir de 57 anos. Veja essa e outras notícias nos destaques da economia. Nesta primeira etapa serão contemplados cerca de 4 milhões e 700 mil cotistas.
Tem direito a esse dinheiro os trabalhadores do setor público e privado que contribuíram para o PIS ou para o PASEP até 4 de outubro de 1988 e que não tenham resgatado todo o saldo. A Caixa Econômica Federal é responsável pelo pagamento dos recursos do PIS e o Banco do Brasil do PASEP. Os beneficiários poderão sacar o dinheiro diretamente nas agências dos bancos públicos até o dia 29 de junho. Um relatório do Banco Central revelou nesta segunda-feira que o mercado financeiro aumentou a estimativa de inflação para este ano. O índice poderá chegar a 3,88%, pouco acima da previsão divulgada na semana retrasada. E os economistas dos principais bancos também reduziram a previsão de crescimento da economia de 1,94% para 1,76%. Foi a 7ª queda seguida do indicador. As previsões começaram a piorar após a greve dos caminhoneiros, que durou 11 dias e provocou prejuízos bilionários para diversos setores. A Petrobras está buscando compradores para a participação da estatal em refinarias. A empresa vai se desfazer de 60% das companhias de refino, cada uma com 2 refinarias terminais e dutos de movimentação de petróleo e combustíveis. A venda de ativos é criticada por sindicalistas ligados à estatal, mas a Petrobras diz que 5 empresas já enviaram proposta. O objetivo é repassar à iniciativa privada 25% da capacidade nacional de refino. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta segunda-feira. A moeda norte-americana subiu 0,27% e encerrou o dia cotada a R$ 3,740 na venda. As duas Coreias anunciaram hoje que vão formar uma equipe única para alguns esportes e que vão desfilar juntas nos próximos Jogos Asiáticos 2018 na Indonésia. As duas Coreias concordaram em marchar juntas nas cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Asiáticos de 2018. O ato será sob uma bandeira neutra da Península Coreana e com o nome Coreia. Os países vão formar equipes conjuntas em alguns esportes, de acordo com uma declaração de Seul e Pyongyang. Em uma cúpula histórica em abril, o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente sul-coreano Moon Jae-in concordaram em participar conjuntamente de alguns eventos esportivos internacionais. Funcionários das duas Coreias se reuniram nesta segunda-feira e chegaram a vários acordos para fortalecer as relações esportivas. Os Jogos Asiáticos serão realizados na capital da Indonésia, Jakarta, e em Palembang, de 18 de agosto a 2 de setembro. A reaproximação na Península Coreana começou no início de 2018. Os esforços diplomáticos se aceleraram desde então, levando a uma cúpula histórica entre Kim e o presidente americano Donald Trump em 12 de junho em Singapura. Para os torcedores mais apaixonados, a camisa do time do coração não é uma roupa como outra qualquer. É a representação de um grande amor. Cada modelo carrega consigo uma história e um valor próprio que só os fanáticos por futebol sabem avaliar. E esse sentimento movimenta um todo, um mundo dos colecionadores de uniformes de futebol. E nesse clima de Copa do Mundo, nossa reportagem descobriu em São Paulo uma loja que conta com mais de 1.000 modelos de camisas, entre elas algumas raridades. Dia de estreia da Inglaterra na Copa da Rússia e Renato vestiu a camisa da seleção. Esse gesto aparentemente simples mudou a vida desse empresário de São Paulo. O gosto por uniformes de futebol foi além de um hobby, virou um negócio bem-sucedido. Há 4 anos ele é dono desta loja no centro de São Paulo, que conta com mais de 1.200 modelos. São camisas de clubes e seleções, todas estrangeiras. No início teve influência direta do futebol inglês. Em 2011 eu fui para a Inglaterra e uns amigos encomendaram camisas de times meio lado B, times que não eram tão conhecidos aqui no Brasil. Times da 2ª, 3ª divisão. E aí eu acabei trazendo algumas, vendeu rápido para os amigos. E aí em 2014 eu tive a ideia de montar uma loja que trouxesse esse lado B do futebol mundial, Times ingleses, alemães, portugueses, espanhóis, E a gente começou a trazer, começou a dar certo. O negócio começou na última Copa do Mundo e 4 anos depois, a loja está abarrotada de camisas. Nem toda a coleção cabe aqui. Algumas ficam guardadas no estoque e a procura é grande.
Os preços variam de R$ 150 a R$ 200, mas os modelos mais raros podem custar até R$ 500. As mais procuradas são as antigas, dos anos 80 e 90. Entre tantas camisas raras e especiais, o Renato aqui separou 3 para mostrar para a gente. Mostra, e por que você separou essas camisas, Renato? Essa aqui é uma do Euskadi, né, que é do País Basco, é uma camisa bem rara, essa camisa é raríssima. E essa aqui é uma camisa curiosa porque ela foi usada em jogo, essa aqui era do goleiro Rafael, brasileiro, que jogou no Santos, e ele jogava no Hellas Verona, agora ele está no Cagliari, e ela foi usada em jogo, é uma camisa preparada para jogo. E essa aqui é do Romário, essa aqui é 2004, é a camisa usada na despedida da seleção brasileira que o Romário fez. Obviamente não é a camisa que ele usou no jogo, é uma modelo torcedor, mas é da época, é original. Um dos segredos dessa loja e uma das diferenças é que o cliente que entra por essas portas tem outras possibilidades além de comprar a camisa. Ele pode, por exemplo, deixar uma camisa em consignação, uma camisa rara que ele quiser vender, ou então até trocar camisas, trazer uma camisa e levar outra, mais ou menos como acontece no final das partidas. Lopan Moura é um desses amantes de camisas de futebol. Ele não se cansa de olhar a coleção, mas como não tem dinheiro para levar todas que quer, resolveu fazer uma troca. Trouxe uma e vai levar outra. É uma coisa frenética, né? Você pega uma, outra e vai indo. Lopan já tem uma coleção de 300 uniformes e ele não está satisfeito. O objetivo é passar de 1000, mas para isso ainda vai ter que suar muito a camisa. Bem, Copa do Mundo é uma época de emoção. Todos gritam, usam cornetas e as famosas vuvuzelas. Muita alegria que não agrada a todo mundo, principalmente os animais de estimação. Eles têm os ouvidos mais sensíveis que os nossos, então uma música relaxante pode ser uma boa dica para o seu bichinho. Esperamos 4 anos pelo maior evento de futebol do planeta, mas o que nos causa alegria, gritos, comemorações com vuvuzelas, podem ser um tormento para os animais de estimação. É que os ouvidos dos bichinhos são mais sensíveis que os nossos. De acordo com profissionais da área, a sensibilidade auditiva de um animal de estimação é mais que o dobro de um ser humano. O ouvido de um gato, por exemplo, é capaz de perceber sons com frequência de até 45 Hz, unidade de medida de frequência de uma onda. Os cães conseguem detectar sons de até 40.000 Hz. E nós, humanos, percebemos os sons até 20.000 Hz. O barulho pode provocar uma mudança no comportamento do animal depois que ele escuta o som e tem a capacidade de aumentar a produção do cortisol, que é o hormônio do estresse, e diminuir a serotonina, o hormônio do prazer. De acordo com os especialistas, em um tempo curto, esse desarranjo pode causar gripe, diarreia e descontrole urinário. Já em um quadro mais grave, o bichinho pode sofrer epilepsia. Cada animal tem uma reação aos estímulos sonoros, mas algumas atitudes deles mostram que estão estressados, dizem os especialistas. Para isso é necessário ficar atento. Os gatos, por exemplo, costumam pular de onde estão para fugir do barulho e podem cair de janelas e sacadas. Já os cães têm o hábito de latir muito e tentar cavar buracos, além de tentar fugir para uma área protegida. Os especialistas dão algumas dicas para acalmar os animais de estimação nessas horas de festa. No caso dos cães, como eles são ligados a cheiros, a recomendação é que estejam próximos às roupas dos seus donos. E se a família precisar sair de casa, a estratégia é espalhar peças pela casa. Outra dica é colocar músicas relaxantes, as mesmas usadas para ninar bebês. Elas surtem um ótimo efeito para os animais e ajudam a abafar o barulho que vem de fora. E você que acompanha o Jornal das 22 pelo Canal 1, continue agora com a programação da sua região. E ainda os gols do Grupo F da Copa do Mundo. Educação emocional.
Essa pode ser a chave do sucesso e da felicidade que muita gente ainda não conhece. E por causa dessa necessidade, surgiu na Coreia do Sul um projeto chamado Instituto Nacional de Educação Emocional. O ensino é baseado na Bíblia e chegou no Brasil no ano passado e já está sendo praticado até em universidades. Neste fim de semana, uma audiência pública debateu o assunto em São Paulo. Essas não são apenas notas musicais tiradas de um violino. A música aqui é mais do que isso. Representa o resultado de um trabalho por equilíbrio e saúde emocional. E o sucesso pode ser visto nesses jovens que tocam e cantam. As apresentações artísticas fazem parte do projeto desenvolvido pelo IMEI, o Instituto Internacional de Educação Emocional. Criado em 2013 na Coreia do Sul, o IMEI é uma organização especializada em educação emocional. O objetivo é preparar as pessoas para enfrentar os problemas da vida. O trabalho é feito através de palestras e fóruns de debate. E todo o ensino tem como base a Bíblia. Pela primeira vez, o presidente mundial do IMEI, Jae Hong-kim, esteve no Brasil e participou de uma audiência pública no último fim de semana. E eu creio que não somente com a educação, mas sim acrescentando a educação emocional no sistema educacional hoje, podemos ter um resultado muito maior. Para a gente ter uma ideia da abrangência desse trabalho, entre os anos de 2013 e 2017, o IMEI realizou quase 10 mil palestras em todo o mundo. E esse painel aqui, mostra um pouquinho desse trabalho. São países de todos os continentes, especialmente no Brasil. O IMEI chegou em fevereiro de 2017 e já tem conquistado apoios importantes, principalmente no meio acadêmico. Algumas universidades firmaram parceria e estão dando aula de educação emocional para os alunos. Realizamos 2 cursos por semestre da educação emocional. São 6 aulas e a gente tem alunos que querem participar de todos os cursos. O tamanho é a alegria e o retorno positivo. Em pouco tempo já dessa iniciativa de vocês de chegar ao Brasil, já conquistou apoios importantes, né? Principalmente no meio político e também acadêmico. Sim, quero agradecer ao vereador Davi Soares, que realmente incentiva a importância e a necessidade da educação emocional. Eu espero que junto com o vereador, levando esse projeto à Câmara Municipal, a gente possa dar continuidade a esses projetos. Givanildo Soares é o resultado vivo desse trabalho. Ele era carteiro quando começou a participar das palestras do IMEI. Hoje é palestrante do projeto no estado da Bahia. Esse projeto na minha vida representou a mudança da minha vida, né? Porque quando eu conheci esse projeto, era uma pessoa que eu perdi o lúdico da vida, o sonho, a esperança. O presidente mundial do IMEI acredita que o Brasil tem as condições necessárias para se tornar uma potência mundial. Ele elogiou as riquezas naturais e o potencial de trabalho da população, mas acredita que os jovens não estão preparados para exercer um papel de liderança e, por isso, ressaltou a necessidade de que o país invista na educação emocional. É a primeira vez do senhor no Brasil. O senhor percebeu alguma necessidade especial ou como esse trabalho pode ser bem aplicado aqui no nosso país? 그러나 이거 브라질 젊은이들의 마인드는 선진국에 들어갈 수 있는 그런 마인드를 갖고 있지 못합니다. Mentalidades dos jovens do Brasil que estarão liderando esse país não são apropriadas para gerar esse país. 대부분 젊은이들은 어려운 걸 싫어하고 부담스러운 걸 싫어합니다. A maioria dos jovens não gostam de dificuldades, né? Eles fogem disso. 직장을 구해도 편하고 월급 많이 주는 직장 이런 걸 선호하게 돼 있죠. Quando vão procurar um emprego também, eles procuram aqueles empregos que não trabalhem muito e que devem ganhar muito. 그런 직장은 존재하지 않습니다. Só que não existe trabalho assim. Na entrevista exclusiva que concedeu à nossa reportagem, o presidente mundial ainda deixou uma mensagem de incentivo aos brasileiros. 대부분 사람들은 어려움을 피하고 부담을 피하고 사는데요. A maioria das pessoas vivem se esquivando, né, das suas dificuldades. 자꾸 어려움을 넘고 부담을 넘으면 마음의 근육이 강해집니다. Porém, se
se começar a colidir e enfrentar e superar essas dificuldades, a pessoa fortalece o seu coração. 마음의 근육이 강해지면 인생이 어떤 어려움이 오고 문제가 와도 그걸 잘 극복해 넘으면서 행복한 삶을 살 수 있습니다. E quem tem um coração forte, independente de qual problema ela possa encontrar na sua vida, poderá superar e viver uma vida feliz. As voluntárias do projeto Mulheres que Vencem proporcionaram um fim de semana diferente para as crianças e adolescentes do Lar Ebenezer, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Mais do que momentos de lazer, elas levaram um bem muito mais precioso, a palavra de Deus. Em frente à Igreja da Graça de Deus, do bairro Jardim Guanabara, em Dourados, elas oram para pedir que sejam instrumentos de amor. Com os carros preparados com donativos, as integrantes do grupo Mulheres que Vencem seguem com destino ao Lar Ebenezer. Elas chegam ao local com presentes, brincadeiras, lanche e óleo de cozinha, que é uma das necessidades da entidade. Sempre eu ligo no começo do mês e pergunto para a pessoa responsável, olha, qual a necessidade do mês? Como esses lugares vivem de doação, então às vezes tem mês que eles ganharam mais arroz e falta o óleo, tem mês que ganharam mais óleo e falta o feijão, então a gente vem com esse a mais, com essa contribuição. No abrigo moram 17 crianças e adolescentes, meninas de 8 a 17 anos de idade, que estão em situação de vulnerabilidade social e precisaram deixar o convívio familiar. Hoje, contam com a solidariedade. Hoje, 15% da renda que mantém o lar vem de repasses do poder público. A maior parte é fruto de doações da comunidade. E mais do que bens materiais que são necessários para a sobrevivência, essas meninas que estão aqui também precisam de gestos, de afeto e de amor que alimentam a alma. E é justamente a mensagem de afeto e amor de Deus o principal motivo da visita das Mulheres que Vencem. Pelo menos 15 voluntários que brincam, conversam e se divertem com as acolhidas, levando através de gestos o amor que Deus tem por cada uma delas. Nessa dinâmica, por exemplo, elas mostram o quanto uma palavra de fé pode trazer esperança e transformar a vida de cada uma dessas jovens. Quando eu trouxe, essa dinâmica, eu penso mais em relação ao que eu vivenciei na adolescência, que eu precisava entender, eu precisava descobrir esse amor, e eu entendo que todos nós, todo ser humano em si, nós temos essa ânsia de ser amados, Então, quando eu falo para elas em relação à importância delas sentir isso, por quê? Porque elas vivem um momento em que elas não se sentem assim. Então, a partir do momento que elas entenderem esse amor tem poder para mudar a vida de cada uma delas, mas elas têm que entender. E essa transformação é também para quem faz parte do projeto e supera as próprias limitações para levar o bem ao próximo. A obra de Deus, ela não é só você, tá buscando por você, ou então você tá dentro de um ministério, Nós temos que sair dessa zona de conforto e procurar ajudar, saber o que está acontecendo, o que as outras pessoas estão passando. Esta é a segunda visita feita pelas Mulheres que Vencem. Elas estiveram também no Lar do Idoso e têm como projeto visitar mensalmente as entidades assistenciais de Dourados, que contam com o apoio da sociedade e do amor ao próximo para se manter. Esse movimento das mulheres nasceu lá no coração do missionário, de começar as mulheres se levantar para serem intercessoras, para fazerem a diferença. E nós aqui no Jardim Guanabara, então, além de intercessoras, nós estamos fazendo esse trabalho voluntário, eu digo, o trabalho de levar o amor ao próximo. Então aqui nós temos várias instituições que necessitam dessa palavra, de trabalhar essa parte espiritual. Das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.